E neste vídeo, autor, prefácio e introdução do livro Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand, publicado em 1976. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. O reverendo Richard Wurmbrand é o ministro evangélico que passou 14 anos como prisioneiro dos comunistas, torturado em sua própria terra, a Romênia. É um dos mais conhecidos líderes evangélicos, autor e educador. Poucos nomes são mais conhecidos em sua terra natal. Em 1945, quando os comunistas tomaram a Romênia e tentaram submeter as igrejas aos seus propósitos, Richard Wurmbrand imediatamente iniciou um ministério eficiente e vigoroso pelo processo chamado subterrâneo, destinado à pregação do Evangelho ao seu povo escravizado pelos soldados russos invasores. Foi preso em 1948 com sua esposa Sabina. Durante 3 anos, sua esposa trabalhou escravizada e Richard Wurmbrand passou esse tempo numa prisão solitária, sem ver qualquer pessoa a não ser os seus torturadores comunistas. Depois de 3 anos, foi transferido para uma cela coletiva, onde as torturas continuaram durante 5 anos. Por causa de sua liderança cristã internacional, diplomatas de embaixadas estrangeiras indagaram ao governo comunista sobre sua segurança. A resposta foi que ele havia fugido da Romênia. Elementos da polícia secreta, passando como ex-companheiros de prisão, disseram à sua esposa que assistiram ao seu funeral no cemitério da prisão. Sua família na Romênia e seus amigos de outros países foram avisados que deveriam esquecê-lo em vista de já estar morto. Depois de 8 anos, foi solto e imediatamente reassumiu seu trabalho na igreja subterrânea. 2 anos depois, em 1959, foi outra vez preso e condenado a 25 anos de reclusão. Foi solto em 1964 por uma anistia geral e mais uma vez prosseguiu em seu ministério secreto. Levando em consideração o grande perigo de um terceiro período na prisão, crentes da Noruega negociam com as autoridades comunistas sua permissão para deixar a Romênia. O governo comunista havia iniciado a venda dos seus presos políticos. O preço da libertação de um prisioneiro era de 800 libras, mas o preço de Wurmbrand foi fixado em 2.500 libras. Em maio de 1966, testemunhou ele em Washington perante a Subcomissão de Segurança Interna do Senado americano, ocasião em que tirou a camisa para mostrar aos presentes 18 profundas cicatrizes provocadas pelas torturas físicas recebidas. Sua história foi levada a todo o mundo pela imprensa livre dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Em setembro de 1966, foi advertido que o regime comunista da Romênia decidira eliminá-lo. Apesar disso, não silenciou e continua a dar seu testemunho. Tem sido chamado a voz da igreja subterrânea. Líderes cristãos têm-no considerado o mártir vivo e o Paulo da Cortina de Ferro. Reverendo Stuart Hess, diretor-geral da Missão Cristã Europeia. Foi em dezembro de 1964
que entrei pela primeira vez na Romênia. A não ser a Albânia, a Romênia era o único país da Europa onde eu não havia estado. Por alguns meses, vinha tendo uma clara indicação de Deus de que deveria ir lá e assim, na companhia do reverendo John Musseli, atravessei a fronteira entre a Hungria e a Romênia. Imediatamente, descobrimos que estávamos em um país comunista, onde éramos observados cuidadosamente pelas autoridades. Apesar disso, os crentes nos fizeram boa recepção e no domingo à noite, primeiro do Advento, fomos à Igreja Batista Alemã de Bucareste. Ambos fomos convidados a fazer saudações e dar testemunhos. Quando a reunião terminou, muitos falaram conosco, incluindo um cidadão alto, de olhar ansioso e rosto pálido, que nos perguntou se poderia falar conosco. Disse-nos que assumiria o risco se fôssemos até a sua casa. Então, às 10 horas daquela mesma noite, conseguimos chegar à sua casa, na qual Richard Wurbrand, sua esposa e o filho do casal, Mihai, viviam em uma pequena sala no sótão. Entramos quietamente, então o pastor, do qual havíamos ouvido falar tanto no Ocidente, nos relatou os acontecimentos de sua experiência maravilhosa e dos seus livramentos durante os 14 anos de prisão. Primeiro o filho e depois Sabina, sua esposa, olharam a rua e ambos disseram que a casa estava cercada pela polícia, cujo carro estava do outro lado da rua. Quanto tempo iriam eles observar a casa? Qual seria o resultado? Richard Wurbrand terminou a sua história e então oramos. Aquela foi uma inesquecível reunião de oração na qual rogamos a Deus pela proteção de seus servos. Havíamos visto as marcas das torturas em seu corpo e havíamos sentido como nunca os horrores daqueles anos. Apesar disso, brilha através dessa triste história de encarceramento e sofrimento uma luz de glória e de amor. Deus ouviu as nossas orações e quando finalmente saímos, a polícia havia ido embora. Tínhamos encontrado pela primeira vez essa família de Deus com um testemunho tão heróico por Jesus Cristo que ambos sentimos que jamais poderíamos ser o que fomos antes. Assim, sinto-me honrado por me haverem pedido a apresentação deste livro e o faço com uma fervorosa oração. Que Deus toque em muitos corações no sentido de amarem aos povos da Europa Oriental, a fim de que uma resposta magnânima possa resultar em ajuda substancial àqueles que sofrem por amor de Jesus, suprindo eles dessa forma na sua própria carne o que falta às suas aflições por amor do seu corpo místico, a Igreja. Introdução. Por que escrevo este livro? Trago para cada crente livre, uma mensagem da igreja subterrânea que está atrás da cortina de ferro. A igreja subterrânea, que eu dirigi por muitos anos, resolveu que eu deveria fazer todo o possível para chegar ao mundo livre e trazer-lhe uma urgente mensagem. Por um milagre sobrevivi às misérias que o leitor vai ler e conseguir chegar ao mundo livre. Neste livro trago a mensagem da qual fui incumbido pela fiel e sofredora Igreja Subterrânea dos países comunistas. Assim, para que a mensagem da Igreja Subterrânea receba da parte do leitor completa e urgente consideração, dou em primeiro lugar o meu próprio testemunho e narrarei a seguir a obra da referida igreja. Oferecimento.
ao reverendo Stuart Harris, diretor-geral da Missão Cristã Europeia em Londres, que quando saiu da prisão em 1964 veio à Romênia como o primeiro mensageiro dos crentes ocidentais, vindo ao nosso lar, tarde da noite, depois de havermos tomado muitas medidas de precaução, trouxe-nos as primeiras palavras de amor e conforto, bem como a primeira ajuda para famílias de mártires cristãos. Em seus nomes, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.